estudar o capítulo 2 em duas mensagens. Hoje será a parte 1 e nós no próximo culto iremos estudar a parte 2 desse capítulo, porque já aprendemos ao longo do capítulo 1 dessa carta que todos nós, povo de Deus, fomos gerados por meio da palavra dele, por intermédio da palavra dele, e é muito bom ouvir a palavra dele, mas melhor ainda do que ouvir é praticá-la. Ouvir não é suficiente, conhecer na teoria não é suficiente, é necessário que pratiquemos ela. E é por isso que o capítulo 1, então, de Tiago, ele vai encerrar essa parte inicial, chamando a atenção para a distinção existente entre crentes maduros e crentes imaturos. E o crente maduro é aquele que percebe exercer um domínio na sua própria língua, e é aquele que vive intensamente a palavra dele, enquanto aqueles que permanecem estagnados no seu crescimento, eles conhecem até a palavra de Deus, mas quando se deparam com o momento de praticá-la, então ele se esquece dela. E aí agora vamos observar no capítulo 2 da carta de Tiago, como nós podemos identificar de fato uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé salvadora. E o capítulo 2 de Tiago vai nos propor dois parâmetros objetivos, que vão nos ajudar a verificar uma fé verdadeiramente salvadora, salvífica. Primeiro parâmetro é o que nós vamos nos ater hoje, que diz respeito aos relacionamentos entre os cristãos. Nós podemos perceber se alguém de fato é salvo por meio da forma como ele se relaciona com as pessoas. Os seus relacionamentos vão nos ensinar muito a respeito do conhecimento que essa pessoa tem a respeito de Deus. E depois, na parte B, a segunda metade do capítulo 2, que nós vamos reservar para o próximo culto, nós vamos ver que um outro parâmetro diz respeito às obras que o crente pratica, que são boas, ou pelo menos deveriam ser boas, porque é possível que crentes imaturos pratiquem mais obras também, sem dúvida alguma. E aí eu gostaria de convidá-lo a acompanhar comigo a leitura do verso 1 até o verso 13 do capítulo 2 da carta de Tiago, que diz o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e aqui essa palavrinha andrajoso para a gente talvez não faz muito sentido, mas significa literalmente mal vestido e fedido. Se entrar aqui no meio do culto uma pessoa mal apresentada e fedorenta, né? Ele diz: e tratardes com deferência aquele que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles mesmos que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado,
sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma das características e das evidências perceptíveis aos olhos dos homens para uma fé genuinamente verdadeira diz respeito à maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Isso é indiferente. Porque se há sim presente nesse vínculo relacional algum interesse ou favoritismo, então esse cristão está negando a sua própria fé com a sua prática. Favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um verdadeiro cristão. Uma fé verdadeira, ela é facilmente conhecida, percebida, através de um relacionamento imparcial dos crentes com as pessoas. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas vai demonstrar àqueles que estão ao nosso redor como nós conhecemos e nos relacionamos com o próprio Deus. Veja bem, você deve conhecer bem a Bíblia. E você conhece algumas histórias. E você conhece o caráter de Deus. E você sabe, por exemplo, que quando o povo de Israel pediu um rei, eles decidiram escolher Saul pela aparência. Mas quando Deus convocou Samuel para verdadeiramente revestir de autoridade Davi, Deus falou a Samuel dizendo: não olhe para o exterior, porque eu, que estou escolhendo o próximo rei, eu olho para o interior. Não como aparência humana, como os homens usam como critério. O nosso Salvador Jesus Cristo nunca fez acepção de pessoas. Ele amou tanto líderes religiosos como publicanos. Líder como Nicodemos, como José de Arimateia, mas também publicanos como Zaqueu, como Levi, ou conhecido por nós como Mateus. O Senhor Jesus amou ricos, mas também amou mendigos. Amou demonstrando compaixão a um leproso, a um cego. O Senhor Jesus nunca fez acepção de pessoas. E o Deus a quem nós servimos também não faz acepção de pessoas. Ele ama tanto a um escravo chamado Onésimo, como ele ama também o senhor desse escravo, chamado Filemão. E nós não podemos confundir a acepção de pessoas com papéis em que as pessoas desempenham. Isso é natural. E isso Deus também estabeleceu. Deus estabeleceu o homem e a mulher. O marido como líder do seu lar, o cabeça, e a mulher, a esposa, como auxiliadora. Deus estabeleceu pais como autoridade sobre filhos. Não é desse tipo de diferenciação que Tiago está se referindo. Todos nós, diante de Deus, somos pecadores e carentes igualmente da graça divina. É a respeito desse relacionamento que Deus oferta ao homem que Tiago está chamando a nossa atenção. E para ilustrar claramente esse ensino, Tiago então apresenta algo que é bem provável que tenha acontecido em seus dias.
Diz então que no meio de uma sinagoga adentraram duas pessoas. Uma rica, bem vestida, com trajes que chamam a atenção. Talvez com perfumes caros, com anéis e acessórios chamativos. E uma pessoa simples, pobre, uma pessoa muito carente. E Tiago descreve a reação daqueles que estavam presentes naquela sinagoga, dizendo que a sua liderança tomou aquele rapaz rico, bem vestido, e colocou numa posição de honra, enquanto agiu com indiferença e total descaso com aquele que era pobre. E Tiago vai combater essa postura, dizendo: nós não podemos agir assim. Uma fé verdadeiramente centrada na graça de Cristo não faz acepção de pessoas. Ama tanto o rico quanto o pobre. Ainda que Deus tenha escolhido aos pobres para abençoá-los e torná-los ricos, nós devemos amar igualmente a todos os homens. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, melhor idade, todos são objeto do amor e do favor de Deus em suas vidas. Devemos tratar essas pessoas como Deus de fato as trata, não conforme aquilo que elas possuem. Na nossa sociedade, já diz o jargão popular, você é o que você possui. Segundo as Escrituras, você é aquilo que em Cristo Jesus Ele tornou você. Você passou a ser em Cristo Jesus. Nós devemos tratar as pessoas como de fato Deus as trata, e não conforme o seu poder aquisitivo. E Tiago nos ensina a base desse entendimento, apresentando 4 razões pela qual nós não devemos fazer acepção de pessoas. E a primeira razão, descrita aí, especialmente no versículo 4, vai lá comigo, lá em Tiago 2, versículo 4, diz: se você, no versículo 3 e 4, se você coloca o rico numa posição de honra e age com indiferença e descaso em relação ao pobre, você mesmo não está fazendo distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? A acepção de pessoas nos torna aquilo que nós não somos. Quando damos preferências ou exercemos favoritismos, nos colocamos numa posição de autoridade com a qual nós não deveríamos estar. Somos iguais a todas elas. Eu, enquanto pastor, não sou melhor e nem pior do que qualquer um de vocês. Aos olhos de Deus, careço da graça divina igualmente a cada um de vocês. Numa questão de função dentro do reino, sim, o Senhor estabeleceu a função pastoral como uma posição de autoridade, para instruir, guiar e alimentar o rebanho de Cristo. Mas todos nós não podemos ser aquilo que nós não somos, muito menos exercer aquele ofício que nós não possuímos. E a crítica de Tiago é: vocês são verdadeiros juízes. E vocês, quando fazem distinção dentro da própria sinagoga, que era o ambiente inicial de culto daqueles judeus que reconheceram Cristo como Messias de Israel, então ele fala: olha, vocês estão exercendo um papel judicial, em sentenciar e diferenciar pobres e ricos. E é lamentável isso, diz Tiago. Nós não podemos agir como essas pessoas. Queridos irmãos, conheço igrejas, e aqui eu não estou
falando assim aleatoriamente. Graças a Deus, nós não nos enquadramos com essa realidade. Mas eu sei de igrejas em que há assentos, inclusive preferenciais, para os membros de maior poder aquisitivo. Essas pessoas ainda não entenderam a verdadeira fé em Cristo Jesus que nos une. Essas pessoas ainda não entenderam que não há distinção diante de Deus. Todos nós carecemos da graça dele. Quando agimos como se juízes fôssemos, agimos de uma forma perversa e com uma motivação maculada. Talvez vocês vão lembrar que há pouco tempo atrás, um juiz federal bloqueou o bem de um indivíduo bem rico da nossa nação, chamado Eike Batista. Não sei quantos vão lembrar que ele foi pego andando, inclusive, no próprio carro que era do Eike Batista, estava bloqueado pela justiça, que ele bloqueou. Esses indivíduos agem indevidamente na sua posição de juiz. Agem favorecendo, vendendo às vezes sentenças àqueles que podem beneficiá-los e privilegiá-los, inclusive econômico e financeiramente falando. E Tiago vai dizer, isso não pode ser encontrado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos tornar aquilo que nós não somos, porque isso é, sem sombra de dúvida alguma, uma postura de arrogância e de soberba. Quando o indivíduo diz a um rico o que ele deve fazer e coloca-o numa situação privilegiada e ignora ou é indiferente às necessidades daquele pobre, que também adentrou aquela igreja, ou faz mesmo parte dela, esse indivíduo está agindo totalmente sem a graça de Deus no seio da igreja. Depois, no versículo 5, nós vamos perceber ainda que Tiago vai dar outra bronca naquela turma, dizendo, ouça, meus amados irmãos, ouça o que eu estou dizendo a vocês. Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. A acepção de pessoas, ou essa distinção, esse favoritismo, é um ataque à sabedoria de Deus. É uma transgressão, é uma insubmissão e uma revolta contra a sabedoria divina. Porque Deus, em sua livre escolha, decidiu abençoar aqueles que possuem sua escassez física. E a intenção de Tiago é dizer, olha, se Deus escolheu transformar o pobre materialmente falando em alguém rico espiritualmente, e se você prefere escolher o rico materialmente, um dos dois está errado. Perceba a lógica de Tiago. Ou você que prefere o rico materialmente, em detrimento ao pobre, está certo e Deus está errado, ou Deus está certo e você está errado. Como nós nunca agimos plenamente conscientes dos nossos erros, só nos deparamos normalmente depois que cometemos, especialmente fruto das nossas consequências, então, quando fazemos acepção de pessoas, nós estamos atacando o caráter de Deus, a sabedoria de Deus. Deus, em sua livre escolha, decide enriquecer espiritualmente o menos favorecido, aquele que tem escassez física. Isso não quer dizer, como alguns indivíduos aí fora pregam e afirmam, que Deus tem preferência pelos pobres. Não é isso que Tiago está nos ensinando. Pelo contrário, Tiago reconhece a pobreza desses indivíduos e em nenhum momento
Tiago diz que Deus passa a dar prosperidade física ou material a eles, mas que espiritualmente Deus supre aquilo que nessa realidade eles não possuem. Abundância de bens materiais. E Deus os abençoa ricamente de forma espiritual. Não há preferência de Deus em relação a ricos ou a pobres. Há sim a graça e o favor de Deus alcançando a ambos e dando aquilo que eles necessitam. Depois chegamos no versículo 6 e no versículo 7 e nos deparamos com uma outra realidade. Quando Tiago diz então, entretanto, vocês que são cristãos, estão menosprezando os pobres que Deus escolheu amar e que Deus mesmo escolheu enriquecer. E aí ele diz, olha só como vocês são incoerentes, porque ao privilegiar os ricos, eles mesmos são quem? São as pessoas que o oprimem, o exploram, perseguem o nome daquele pelo qual vocês seguem, que é o de Cristo Jesus. Eles mesmos, à medida que vocês privilegiam eles o lançam diante do tribunal. Quando fazemos acepção de pessoas, estamos em última instância promovendo armadilhas para nós mesmos. Perceba o ensinamento que Tiago diz àquela turma. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado. Parem de privilegiar os ricos que os oprimem, porque quando vocês agem dessa forma, vocês estão visando obter benefício próprio. Essa é a grande questão. Quando vocês tratam de forma desiguais aqueles que estão em nosso meio, vocês estão dizendo que Deus realiza preferência dentro do seu povo. E Deus trata a todos igualmente como filhos. Deus ama a todos incondicionalmente como Pai. Não hajam assim, porque ao fazerem isso, eles irão oprimir vocês, essa preferência de vocês vai servir como um bumerangue. Vai lá na frente e quando você der as costas, ela vai voltar e vai te derrubar. Eles vão oprimir, vão explorar vocês, vão fazer denúncias diante dos tribunais, vão perseguir o nome e blasfemar o nome daquele pelo qual vocês dão a vida, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, vão difamar vocês. Não hajam com acepção de pessoas. E dos versos 8 em diante, Tiago continua dizendo, se vós, contudo, observais a lei real, a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Não é possível dizer que eu amo ao meu próximo e ajo com distinção entre eles. Não é possível dizer que eu amo o meu próximo, mas eu favoreço um e ignoro o outro. Todos, igualmente, são importantes diante de Deus e não devem obter de forma alguma privilégios ou benefícios, porque ao fazermos isso, nós iremos nos encontrar como transgressores da lei. E se há alguém que observou totalmente a lei de Deus, essa pessoa somente foi Jesus Cristo. Porque aquele mesmo que diz, e Tiago vai para o extremo, não assassine é o mesmo que diga não mata, não adultere. Se você não adultera, mas mata, você peca. Se você não adultera e nem mata, mas você trata com distinção e favoritismo, você peca tanto quanto os demais. Tudo é transgressão da lei. Por isso que a salvação é pela graça. Porque se dependesse de nós, a nossa salvação, a partir da observância plena da lei, todos nós estaríamos condenados. Porque quebrar
um aspecto da lei é quebrar a totalidade da lei e ser condenado por toda ela. Nós precisamos agir com isonomia, amando igualmente a todos, desde crianças aos jovens, adultos e a melhor idade. Irmãos, pastoreei uma igreja em São Paulo e lá servi durante 9 anos. E durante esses 9 anos, como responsável pelo Ministério Infantil, em algumas vezes me deparei com pessoas que olhavam com desdém e descaso as crianças. E aquilo me feria, porque, ainda que de forma não verbal, alguns dos adultos com quem eu tinha contato agia com certa indiferença aos pequeninos, como se eles não merecessem toda a atenção devida que eles necessitavam, mas somente os adultos deveriam ser o foco e a atenção da igreja. Nós não podemos nos enganar. Precisamos olhar o nosso coração e ver se há, em alguma medida, preferência em nossas vidas por alguns tipos de relacionamento frente a outros. Porque uma fé verdadeira, ela é percebida pela imparcialidade nos nossos relacionamentos. Quando então Tiago apresenta essas 4 características, dizendo que a acepção de pessoas nos torna aquilo que nós não somos, que a acepção de pessoas é um ataque à sabedoria divina, que a acepção de pessoas promove armadilhas para quem as pratica, e que a acepção de pessoas ainda se opõe à lei de Deus. Por fim, ele conclui a sua ideia, o seu raciocínio, dizendo no versículo 12 e 13: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. De acordo com aquilo que vocês sabem o que é correto, vivam e pratiquem aquilo que é correto. Parece um eco do capítulo 1, verso 22 e 23. Pratiquem de fato essa verdade. Vivam a fé cristã com imparcialidade. Vivam essa fé genuína. Tiago exorta aqueles irmãos do primeiro século a serem coerentes em suas vidas práticas com aquilo que eles professavam, confessavam, declaravam. Especialmente porque o verso 13 vai nos apresentar a realidade que aguarda todos nós. A realidade que um dia iremos prestar contas a Deus. E queremos obter misericórdia que triunfa sobre o juízo de Deus. Seremos julgados, como Tiago nos ensina, pela lei da liberdade, a lei perfeita do capítulo 1, a lei boa, agradável. Será um julgamento de reconhecimento e de galardão, não de salvação, porque Tiago está se dirigindo a crentes salvos. E ele está chamando a atenção daqueles irmãos, dizendo: olha, vocês são salvos, vivam a fé que corresponde à sua salvação, uma fé verdadeira, sem fazer preferência, distinção ou favorecimento a nenhum e a nem outro. Diante dessas realidades, queria concluir o nosso tempo hoje, então, como temos feito todos os domingos, fazendo algumas perguntas que eu fiz a mim e eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos aqui à noite. Será que diante do ensinamento que Tiago nos apresentou na noite de hoje, de que uma fé verdadeira, ela é percebida de forma imparcial nos nossos relacionamentos, será que nós estamos sendo seletivos
nos nossos relacionamentos, de acordo com a nossa conveniência, ou nós tratamos a todos igualmente. E você sabe o que eu estou dizendo, porque há pessoas que nós conhecemos e nos relacionamos, que naturalmente exigirão mais a nossa atenção e nosso cuidado do que outras. Isso faz parte. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Uns exigirão mais a nossa atenção e o nosso cuidado, o nosso amor, do que outros. Mas a pergunta que eu faço a você nessa noite é: será que nós estamos sendo seletivos nos nossos vínculos relacionais? Não quero me relacionar tanto com tal pessoa, fujo quando eu vejo ela do outro lado da rua, eu atravesso, porque eu sei que se eu parar para falar com ela, então, eu vou ter que gastar tempo, suor, lábia, enfim, muita atenção a oferecer a essas pessoas. Será que nós preferimos selecionar as pessoas que se aproximam de nós, porque sabemos que no final das contas, algumas delas exigirão de nós aquilo que nós não estamos dispostos a oferecer? Será que temos tratado a todas as pessoas da maneira que Deus as trata, ou pelo menos que Deus nos trata? Ou será que temos tratado as pessoas a quem Ele tem confiado a nós em relacionamentos novos, com indiferença, com descaso? Lembre-se que Deus nos trata de uma forma amorosa, graciosa e incondicional. O amor que Ele nos oferece é sacrificial. E como nós estamos nos relacionando com as pessoas ao nosso redor? Será que temos sido bons amigos? Será que eu sou uma boa influência ou uma boa companhia, especialmente para aqueles que não são cristãos? Será que a nossa vida é compatível com o nosso discurso? Será que temos sido coerentes em nossa vida prática com aquilo que nós temos por convicção? Devemos nos lembrar que as nossas palavras e as nossas atitudes um dia virão à tona diante de Deus. Versículo 13 nos ensina isso. Quero encerrar o culto, e especialmente essa parte do nosso culto, da nossa reflexão, contando uma história que aconteceu num culto semelhante a esse. Quando o pastor, então, ele estava concluindo a sua mensagem, e ele realizou um apelo, um desafio a todos aqueles que estavam presentes naquele culto. E ele disse: se você entendeu tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, e na noite de hoje você quer entregar a sua vida a Cristo, eu pediria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. E passou-se alguns instantes, alguns segundos, e ninguém havia sequer manifestado interesse ou levantado uma das suas mãos para vir à frente. De repente, antes daquele pastor fechar os olhos e orar, concluindo a sua mensagem, ele ouviu um barulho no fundo do salão, ele levantou a cabeça e havia um homem que não tinha suas pernas, só tinha sua parte superior, vindo ao encontro lentamente dele, ali naquele final de culto. E ele então, alguns irmãos tentaram pegá-lo para ajudá-lo a carregar à frente. Ele disse: não, pode deixar que eu vou até lá, sozinho, pode deixar. E ele veio até a frente daquele culto. E o pastor, ao olhar para ele, o perguntou:
você, meu jovem, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? E ele disse àquele pastor: pastor, o senhor acha que Deus aceita um homem pela metade? E aquele pastor disse àquele jovem: Deus aceita um homem pela metade, que se entrega de forma inteira, do que homens inteiros que se entregam pela metade. O que Tiago nos ensina em capítulo 1, verso 22, e agora Tiago capítulo 2, versos 1 a 13, é que nós devemos nos entregar por inteiro, sermos praticantes da sua palavra. E quando nós pensamos em entrega, é entrega, não é retenção, não é dizer eu fico com um pouquinho. Essa é uma realidade que alcança a mim e alcança você. E eu gostaria de encerrar esse tempo orando também, como esse pastor orou em seu culto em outra igreja, e dizendo a você: você tem se entregado por inteiro ao Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele confiou a você, ou você insiste em lutar, em querer que Ele seja apenas Salvador da sua vida e não o Senhor dela? Baixe sua cabeça, vamos orar nesse instante.